Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje, vamos conhecer 5 raças exóticas de pombos. Número 1. Jacobino. O jacobino é uma raça de pombo desenvolvida ao longo de muitos anos de reprodução seletiva que teve origem na Ásia. Os jacobinos, juntamente com outras variedades de pombos domesticados, são todos descendentes do pombo das rochas, Columba livia. Ele está no grupo de pombos asiáticos de plumagem e voz. A raça é conhecida por sua capa de penas sobre a cabeça. O nome da raça vem dos arranjos de penas em suas cabeças, conhecidos como capuz, que se parecem com os capuzes usados pelos monges jacobinos. Também é conhecido como capuchinho, peruca ou cabeleira. Os pombos jacobinos originaram-se na Índia, mas evoluíram após muitos anos de reprodução seletiva. A raça começou na Índia por volta do ano de 1500, mas desde então evoluiu para o jacobino que conhecemos hoje. Os exploradores trouxeram a raça para a Europa no século XVI. Um fator distintivo comumente associado a esta raça é a capa de penas que cobre sua cabeça, isso é uma mutação genética. Esta raça, juntamente com algumas outras, evoluiu do pombo das rochas selvagem ou pombo selvagem. O pombo jacobino ganhou seu nome através da ordem dos monges jacobinos, presentes no ano de 1100, que também eram conhecidos por seus capuzes e práticas distintas. A expectativa de vida desta raça é de cerca de 15 anos e não é para criadores de pássaros iniciantes. Seu habitat muitas vezes inclui um ninho frágil construído por eles mesmos encontrado em árvores altas ou edifícios, pois eles se adaptam muito bem ao desenvolvimento humano. O pombo jacobino é um pombo de tamanho médio, não tão robusto quanto um pombo de corrida. Escondido atrás das penas está um corpo magro e esguio. As cores podem variar nesta espécie, variando de branco, preto, azul, vermelho, amarelo e prata. Sobre sua cabeça, há um capuz distinto de penas fofas que formam a forma de uma roseta ao redor da cabeça do pombo. O capuz fica em torno de 13 centímetros ao redor do crânio do animal. O pássaro cresce até cerca de 35 centímetros e pesa cerca de 350 gramas. Enquanto o corpo e a cabeça são cobertos de penas, as pernas são nuas. É extremamente difícil distinguir entre machos e fêmeas apenas com base em sua cor e aparência. Como são quase idênticos em marcações e cores, apenas um olho treinado pode determinar facilmente o sexo de pombos adultos apenas com base na aparência. O pombo macho tende a ter uma cabeça mais espessa e pescoço mais largo, parecendo mais robusto do que uma fêmea da mesma espécie. Um pombo jacobino juvenil terá penas mais claras do que os adultos e não terá desenvolvido um colarinho de penas robusto. Os pombos jacobinos têm uma maneira única de reprodução. Quando criados em cativeiro, o capuz é cortado para evitar que interfira com o acasalamento. Geralmente, os jacobinos devem ter encontrado um parceiro até o final de julho. Quando as fêmeas estão prontas para colocar ovos, elas colocam um ovo e depois esperam um dia antes de colocar o próximo. Muitas vezes, pais adotivos são usados para esta raça. A seleção da raça levou a um bico curto que dificulta a alimentação dos filhotes. Os pombos romer são frequentemente usados como pais adotivos para os jacobinos. Uma vez que os jacobinos encontraram um parceiro, é crucial mantê-los longe de outros pássaros. Os pombos machos escolhem sua parceira circulando uma fêmea no chão e inflando as penas do pescoço. Os machos muitas vezes são muito agressivos com outros machos que poderiam representar uma ameaça. Os pássaros vão lutar até que um ou outro vença e tome posse do espaço, bem como da fêmea. Número 2. Brunner Polter. O pombo Brunner Polter é uma raça de pombo doméstico da República Tcheca. Na verdade, foi desenvolvido na área de Brunn, na República Tcheca, e foi desenvolvido ao longo de muitos anos de criação seletiva. Esta raça e outras variedades de pombos domesticados são todas descendentes do pombo selvagem ou pombo das rochas. O pombo Brunner Polter é uma raça de porte pequeno, com corpo esguio e elegante. Ele possui uma enorme bolsa perfeitamente redonda ou globo. O bico desses pássaros pode descansar confortavelmente sobre o globo, e seus olhos devem estar em linha vertical acima dos dedos dos pés. A impressão geral é a de um pássaro elegante e aristocrático que parece um pouco delicado. Seus olhos são de cor amarelo profundo ou laranja, e o bico é fino e de comprimento médio, com uma cor de chifre escura ou clara. O pescoço do pombo Brunner Polter é longo e proporcional, e a garganta é fortemente curvada, sem qualquer barbela. As asas são longas e estreitas e o dorso também longo e estreito. E a cauda é de comprimento médio e bem fechada. As pernas e os pés dessas aves são longos e retos, dando uma aparência elevada.
A parte inferior das pernas é de cor vermelha viva e não tem penas. Eles aparecem em uma ampla variedade de cores e padrões, e têm penas macias, bem alinhadas e de comprimento médio. O peso corporal vivo médio das aves adultas é de cerca de 200 a 300 gramas. O pombo Brunner Poulter é uma excelente ave com uma aparência muito bonita. É de natureza viva e enérgica, e uma raça fácil de lidar. Algumas pessoas também recomendam esta raça para um primeiro pombo. O pombo Brunner Poulter parece orgulhoso de sua esplêndida aparência, como a maioria dos outros pombos Poulter. Estas aves são muito amigáveis e têm uma excelente reputação por serem doces. Junto com a criação para fins de exibição, a raça também é muito boa para ser criada como animal de estimação. A expectativa de vida média dessas aves é de cerca de 7 a 10 anos. Número 3. English Carrier. O Carrier ou English Carrier é uma raça de pombo desenvolvido ao longo de muitos anos de reprodução seletiva. Os English Carrier, juntamente com outras variedades de pombos domesticados, são todos descendentes pombo selvagem ou pombo das rochas, Columba livia. Eles têm um corpo longo e esguio, com um pescoço longo proporcional ao restante do corpo, e características distintivas, incluindo uma crista dura e arredondada. A raça foi desenvolvida na Inglaterra a partir de uma combinação de raças não europeias, incluindo os Carriers persas e de Bagdá, e o Pomba Poulter. Sendo a maior das raças de pombos voadoras, o Old English Carrier foi originalmente usado para enviar mensagens. Por meados do século XIX, os padrões do English Carrier foram considerados alcançados, e a raça foi elogiada por sua perfeição a qual todos os pontos mais admirados foram levados. Neste ponto, as cores da raça estavam limitadas a preto, branco e castanho claro, uma cor cinza amarronzada. Hoje, o English Carrier é estritamente um pombo de exposição e não é o pombo correio moderno. O English Carrier geralmente tem entre 44 e 47 centímetros de altura, com um corpo longo e esguio. O osso do peito deve ser reto e longo, assim como as costas, que devem se inclinar em direção ao traseiro. Eles têm um pescoço esguio que deve parecer longo em proporção ao restante do pássaro, e as pernas devem ser sólidas, sem penas abaixo dos joelhos. O English Carrier geralmente tem olhos profundamente vermelhos e uma crista distinta que deve ser grande, mais firme, com uma forma arredondada e um acabamento branco em pó na superfície. O bico é longo e espesso, e é do tipo conhecido como bico caixa. O padrão do National English Carrier Club afirma que idealmente a distância da pupila do olho até a ponta do bico não deve ser inferior a 5,1 cm nas fêmeas e 6,4 cm nos machos da raça. Número 4. German Beauty Homer. O pombo German Beauty Homer é uma raça de pombos da Alemanha. Foi desenvolvido ao longo de muitos anos de raça seletiva, a partir de pombos de corrida alemães. Foi desenvolvido pela primeira vez há pouco mais de 100 anos no início de 1900. Foi criado pelos criadores de pombos que estavam tão interessados na forma e beleza do pássaro quanto na capacidade de voar. O pombo German Beauty Homer é um pássaro de porte médio com porte horizontal. Ele tem um pescoço longo, e a raça é mais conhecida por sua cabeça semicircular e por seu bico forte, com uma mandíbula inferior quase tão grande quanto a superior. Seu pescoço é longo, mas mais fino. A cauda é relativamente longa e horizontal, e as pernas são muito mais longas. As pernas são limpas e essas aves têm cabeça redonda. Essa raça de pombo aparece em muitas cores e padrões. O peso corporal vivo médio destes pombos está entre 480 e 580 gramas. Este pombo é uma raça voadora e criado principalmente para voar em sua área nativa, mas também usado para fins de exibição nos Estados Unidos. O pombo German Beauty Homer é uma raça muito forte e resistente de pombos domesticados. São excelentes voadores e criados principalmente para voar, mas também são bons para exposições. Número 5. Berlin Short-Faced Tumbler. O Berlin Short-Faced Tumbler, também conhecido como Berliner Kurz em alemão, é uma raça de pombo que se destaca por suas características físicas únicas e sua história interessante. Originária de Berlim, na Alemanha, esta raça foi desenvolvida ao longo dos séculos, com registros de sua existência datando do século XIX, a partir do Alpstammer e de várias raças, como o Kazan Tumbler. Uma das características mais distintivas do Berlin Short-Faced Tumbler é seu bico curto em relação ao corpo, o que lhe confere uma aparência única entre as raças de pombos. Esse traço distintivo é resultado de seleção e criação seletiva ao longo do tempo. Além do seu bico curto, esses pombos também são conhecidos por sua habilidade de voo.
Eles são excelentes acrobatas no ar, capazes de realizar manobras elegantes e voos curtos, o que os torna populares entre os aficionados por pombos de competição. Historicamente, os Berlin Short-Faced Tumbler eram criados principalmente para fins de entretenimento e competição. Sua capacidade de voar e realizar acrobacias os tornava populares em eventos de exibição e competições de voo, onde eram avaliados pela beleza de suas manobras e pela precisão de seus voos. Apesar de sua popularidade na Alemanha, a raça enfrentou desafios ao longo do tempo, incluindo períodos de declínio devido a mudanças nos interesses e hobbies das pessoas, bem como pressões ambientais e urbanização que afetaram suas populações selvagens. No entanto, esforços de conservação e o interesse contínuo de criadores têm contribuído para preservar e promover essa raça única de pombo. É uma raça de pombos de pequeno porte com uma cabeça distintamente redonda, onde é valorizada uma testa alta e larga. O bico é muito curto, os olhos são grandes e perolados. Esta raça é criada apenas na forma de cabeça lisa, sem capuz. O pescoço é moldado em um perfil em forma de S característico do Berlin Short-Faced Tumbler, é o tremor da cabeça e do pescoço, especialmente quando o animal está agitado. O corpo é curto e o peito é largo e proeminente. As asas são pendentes, as pernas e os dedos são cobertos por penas curtas.